Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, celebramos o 4º domingo da Quaresma. Estamos nos aproximando da Semana Santa, da sexta-feira da morte do Senhor. O grande apóstolo São Paulo nos recorda uma verdade substancial, que nunca será meditada em nossos corações como merece, a saber, Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. Estamos nos preparando para em breve assistir ao dramático escândalo da cruz. Estamos nos preparando para testemunhar a morte de Jesus Cristo, Filho de Deus e Filho de Maria. Mas que nunca devemos ter em mente que esta é a grande obra da misericórdia de Deus Pai. Nos diz São João, Deus amou tanto o mundo a ponto de nos dar seu próprio Filho. Deus amou o mundo, mas que mundo? Será que ele está falando de um mundo ideal e paradisíaco, no qual Adão e Eva e seus descendentes se comportaram como filhos e amigos de Deus? Seria acaso um mundo cheio de beleza espiritual, agradável a Deus pelas suas virtudes e méritos, pelas suas boas qualidades? Ou talvez um mundo que reflete a santidade de Deus? Nada disso. São João fala de um mundo cheio de pecadores e de pecados. Um mundo cheio de miséria e defeitos. Um mundo em inimizade com Deus, ofensor e desafiador de Deus. São Paulo diz na segunda leitura de hoje, quando estávamos mortos pelo pecado, portanto, um mundo de cadáveres vivos. Pois bem, Deus amou este mundo, e não somente amou, não simplesmente amou, mas amou muito. E aqui a nossa pobre inteligência, se a usarmos corretamente, simplesmente patina, desliza. Não podemos compreender os motivos de Deus, assim como não podemos compreender os motivos do amor divino. Sabemos apenas que Deus nos amou a ponto de nos dar o seu Filho. E quando São João nos diz isto, tem diante dos olhos, muito provavelmente, o sacrifício de Abraão, que por obediência deu o seu único e amado filho. Porém, Abraão entregou seu filho Isaque a um Deus santo, e é por isso que, mesmo sem penetrar totalmente no mistério, podemos compreender sua atitude. Poderia, talvez, negar a Deus o sacrifício de Isaque, sendo este o Deus que só dá coisas boas? Mesmo em meio à terrível provação que Deus parecia exigir dele, a morte do seu filho Isaque, poderia Abraão imaginar que Deus queria algum mal para aquele filho que ele mesmo lhe havia dado como um dom? Deus, por outro lado, deu seu filho a um mundo pecaminoso, a um mundo que queria o corpo santo de Cristo para descarregar sobre ele a fúria dos seus pecados, para destilar sobre ele o seu ódio satânico, para destruí-lo. E Deus deu o seu Filho. Esta é a loucura do amor de Deus, do seu amor, da sua infinita misericórdia. Misericórdia significa ter compaixão e aflição no coração pela miséria e pelo mal alheios. Mas o verdadeiro mal é o mal que não tem fim, que não acaba, ou seja, o pecado. Todas as outras desgraças não são nada em comparação com o pecado. Com razão, São João Maria Vianney, o cura d'Ars, quando a sua paróquia se tornou um centro onde Deus realizava centenas de milagres, ousou dizer: preferiria que Deus curasse aqui menos corpos e mais almas, já que o sofrimento corporal, em suma, é para o nosso bem. A verdadeira miséria para o homem consiste no distanciamento de seu Deus e Criador. A miséria
é a possibilidade de se condenar e viver toda a eternidade sem Deus. A miséria é o pecado. E Deus teve misericórdia quando teve compaixão de nosso infeliz estado de pecado. É por isso que não se pode compreender esse mistério de amor e da misericórdia de Deus, de um Deus que se encarnou e se deixou crucificar e matar, tendo como algozes aqueles mesmos homens que ele quis salvar, sem compreender o mistério tenebroso do pecado. Deus Pai sacrificou o seu Filho, e o seu Filho encarnado, Jesus Cristo, entregou-se voluntariamente ao sacrifício da cruz e à morte mais cruel, porque o pecado é uma realidade gravíssima e porque a nossa alma é algo muito caro a Deus. Aquele Jesus Cristo na cruz é a obra-prima do amor misericordioso, capaz de sofrer pelos homens para não os deixar na angústia da solidão sem Deus. Quem não compreende o abismo angustiante e sombrio do pecado, não compreende o abismo insondável do amor divino. E é por isso que estas duas realidades andam juntas. Quanto mais amamos a Deus, mais nos tornamos sensíveis ao pecado. E quanto menos sensíveis somos ao pecado, tanto menos amamos a Deus. Quando não nos assustamos com a ideia de pecar, quando a possibilidade de ofender não nos causa tormento, é porque perdemos a capacidade de amar a Deus. Peçamos, meus irmãos, neste quarto domingo da Quaresma, já próximos da Semana Santa, a graça de crescer na compreensão e no amor à infinita misericórdia de Deus. E para isso, sejamos capazes de reconhecer e chorar os nossos pecados. Que a Virgem Mãe de Deus, a advogada dos pecadores, nos conceda esta graça. Assim seja. Amém.